O deputado Felipe Barros, da tribuna da Câmara dos Deputados, teceu duras críticas à censura feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, à imprensa. Felipe Barros apontou que a Suprema Corte vem se colocando como um poder acima dos outros poderes e questionou: até quando nós vamos permitir que essa desvalorização de todos nós continue acontecendo? E acrescentou: não podemos ficar inertes perante esta afronta ao Estado de Direito. Assista. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas deputados, deputadas. Senhora presidente, queria começar com a frase de William Randolph Hearst, que diz o seguinte: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Nós estamos hoje, senhora presidente, colegas deputados, vivendo dias sombrios. A nossa Constituição Federal, o nosso Estado de Direito, nossa democracia estão sendo vilipendiadas por aquela instituição que deveria defendê-las, até por sua missão constitucional. Me refiro ao STF, a instituição que deveria constitucionalmente defender a Constituição. Nossa democracia vem vilipendiando essas instituições. Eu subi nessa tribuna, senhora presidente, no começo desse ano, para falar sobre o ativismo judicial. Subi para falar sobre a sanha autoritária do STF toda vez que o STF quer legislar. E é autoritarismo mesmo. Toda hora alguém, senhores parlamentares, quer legislar sem ter sido eleito. Essa casa é que perde. Essa casa é que vem sendo destruída a cada vez que uma instituição, seja Conselho Popular, seja Ministério Público, seja STF, é essa casa que perde toda vez que isso acontece. Mas mesmo essa casa, já tendo se posicionado diversas vezes contra o ativismo judicial, nada muda. Nada, senhora presidente. O STF vem fazendo um contorcionismo jurídico imenso para mudar entendimento a depender da pessoa que está sendo julgada, como, por exemplo, no caso da prisão em segunda instância. O STF, pasmem, todos nós, decreta a prisão de quem critica aquela instituição, a nossa Suprema Corte. No impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor ministro Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição no plenário do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado Federal, ao permitir que Dilma continuasse elegível. Mais recentemente, o STF abre um inquérito contra tudo e contra todos que criticarem o STF. E pior, em caráter sigiloso. Isso me lembra, senhores deputados, nossa presidente, isso me faz relembrar a história do Brasil, na época do Império, quando existia, senhores parlamentares, o poder moderador, que apesar do nome de moderador, na prática era um poder acima de todos os outros poderes. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. Nós temos o poder legislativo, essa casa, que vem sendo vilipendiada a todo momento. Nós temos o executivo, nós temos o judiciário e nós temos o poder moderador, que é o STF, que está acima de todos os outros poderes e que hoje, na prática, é quem manda no nosso país. Até quando nós vamos permitir que essa desvalorização de todos nós continue acontecendo? E hoje nós vimos mais um triste episódio dessa novela. Foi o STF censurar previamente uma reportagem feita pela revista Cruzoé e pelo antagonista. Foi o STF dar 72 horas para que os jornalistas se expliquem. E agora, mais recente, estava vendo na internet, algo mais estranho ainda. Parece-me que mandaram retirar dos autos da Lava Jato o documento em que Marcelo Odebrecht falava que o amigo do pai era o presidente Dias Toffoli. Então que história é essa, senhores parlamentares? Aonde nós estamos vivendo? Onde estão as nossas leis, a nossa Constituição Federal, a repartição dos poderes? Nós temos outros instrumentos que não a censura, porque o ministro não pediu direito de resposta, não foi para a mídia falar que era fake news, porque o ministro Dias Toffoli
não pediu para aqueles repórteres, para aqueles jornalistas publicarem a sua versão sobre os fatos. Não, preferiu censurar. Preferiu mandar tirar do ar todas as notícias que envolvem o nome dele. Por isso, senhora presidente, que nós já estamos tomando algumas medidas cabíveis. Já solicitamos à Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para que a gente discuta a liberdade de imprensa, que é primordial na democracia. Sem liberdade de imprensa não há democracia. Eu conclamo essa casa, senhores parlamentares, deputados, deputadas, que essa casa se posicione. Essa casa, esse plenário que votou a Constituição Cidadã de 1988, nós não podemos ficar inertes ante essa afronta ao Estado de Direito. O Poder Legislativo tem que se posicionar para acabar com essas arbitrariedades do STF. E também vamos fazer um requerimento, seja para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, enfim, para que explique essa história, se tiraram, se não tiraram esse documento dos autos da Lava Jato. Senhora presidente, para finalizar, o ministro do STF, Lewandowski, recentemente mandou prender aquele cidadão que disse que o STF é uma vergonha. Com essas atitudes todas que eu descrevi na minha fala, eu afirmo que essas atitudes fazem o STF se transformar numa vergonha nacional. Obrigado, senhora presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.